Você já ouviu falar naquela frase, menos é mais? Ela representa exatamente o que vamos falar hoje, sobre o estilo minimalista. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini-wed, fundadora da comunidade Conexão Noivas. E esse é o quadro Papo sobre Decoração. O minimalismo não é um estilo recente, ele data de 1950 e 1960 e ele veio exatamente contra o excesso do expressionismo que vinha da época. Por quê? Porque o minimalismo, qual é a essência do minimalismo? E essência é muito a representação do minimalismo, porque ele é exatamente isso. Ele traz para um estilo arquitetônico e também para design e artes plásticas do essencial, valorizando aquilo que é essencial e indo contra o excesso que vinha daquela época. E o minimalismo, como estilo de decoração de casamentos, ele ganhou força e está até hoje sendo uma das mais opções de decoração solicitada para as noivas que têm exatamente um perfil de praticidade, de modernidade, que gostam de sofisticação. Esse é um perfil das noivas que escolhem o minimalismo. Então a gente vai falar hoje um pouquinho mais das características desse estilo para que vocês possam conhecer e também se identificar com ele. E antes da gente falar sobre as características do minimalismo, eu quero falar sobre a raiz dele, né? O que realmente traduz o minimalismo. Porque muitas pessoas entendem como o minimalismo sendo uma decoração pouca, pequena, e também já entendem que o minimalismo é uma decoração barata, porque são poucos elementos decorativos que a gente utiliza. Mas o que a gente precisa entender primeiramente no minimalismo é que o vazio da decoração é intencional. A gente tem que saber os momentos em que há um nada ali, de forma intencional, para que haja um respiro do olhar, e isso traz muito o minimalismo, é exatamente isso, e o propósito daqueles elementos. Então, tudo que a gente coloca numa decoração minimalista, ela tem uma funcionalidade. Então, o minimalismo, a gente pode dizer que ele tem a intenção do vazio e também os elementos, as funções, né? É a união desses dois. E não entender de que uma decoração minimalista é uma decoração barata por usar poucas peças. Na verdade, as peças que se usam são peças que são muito valorizadas para que elas tenham o seu papel, o seu destaque e a sua funcionalidade. Então, antes de eu contar mais sobre as características do minimalismo, eu quero saber se você é uma noiva minimalista. Conta aqui nos comentários para mim. Então, a primeira característica que a gente vai falar do minimalismo é pelo design. E o design do minimalismo, ele tende a passar atualidade, né? Contemporaneidade. E isso ele faz o uso de linhas retas. Então, você percebe que muito do mobiliário, da forma que é feito até a arte floral, é linear, para passar exatamente essa sensação de atualidade. Além disso, ele traz também o clear, né? O limpo daquele ambiente. Então, quando você entra num ambiente com uma decoração minimalista, você sente leve, você sente aquele ambiente claro, limpo, que te passa uma sensação realmente de leveza. E aqui já mora um cuidado que a gente vai falar depois, que é para não se perder no tom frio, né? Porque pelo minimalismo ele trazer muito essa impessoalidade, ele traz esse ar frio. Então, para um casamento, o minimalismo ele precisa ser quebrado, né? Pontuado, para que ele não traga no ambiente de uma festa, de uma comemoração, esse afastamento entre os convidados. Agregando a isso, a gente vê também muito uma textura do cimento queimado, né? O cimento queimado acompanha muito no design do minimalismo, que traz também essa sensação de atualidade, e também quando se utiliza madeiras, são madeiras claras, ou ferro, a gente usa ferros da cor mais cinza, chumbo e preto, o que também já nos traz também a paleta de cores característica do minimalismo, e lembrando aqui que ela não precisa ser uma regra, ela só é uma característica a qual, quando a gente bate o olho, a gente consegue identificar aquele estilo.
mas para uma festa de casamento, como a gente já falou também, há vários estilos que a gente pode combinar, onde a gente escolhe um estilo predominante, né? Então, a questão do minimalismo, ele tem uma paleta peculiar, que é uma paleta neutra, onde se trabalha também muito o contraste do branco e preto, e nesse meio a gente trabalha com tons de cinza, e por isso o cimento queimado, como eu disse, que também faz parte da paleta, como tons de nude, tons de branco como off-white, também se encaixam na paleta de cores do minimalismo. A transparência também é uma parte muito peculiar do minimalismo. Então, a parte dos acrílicos, de vidro, também pode ser incorporado na decoração para trazer esse aspecto minimalista. E você pode também dar um ar, o minimalismo mais contemporâneo, trazendo um pouquinho, eu não gosto de usar a palavra moderna, porque todo mundo fala o moderno como atualidade, quando na verdade é contemporâneo, né, que é o moderno da atualidade. Mas enfim, para dar esse aspecto atual, para dar esse aspecto atual, a gente pode pontuar alguns metais de tom prata, até dourado, um pouquinho de cobre. Ele traz uma sofisticação no ambiente também e tira um pouquinho da frieza que a paleta de cor neutra traz. Porque muitas vezes a gente quebra essa frieza com o mobiliário, que traz um acolhimento, usando madeira, usando couro, às vezes, que traz um pouco desse aconchego. E os tons de metais, dourado e cobre, pode fazer essa função também, desde que forma bem pontual, para não sair muito do minimalismo e ter uma desarmonia dos estilos da decoração. Um outro ponto é a arte floral, e aqui eu gosto muito de falar e pontuar, porque a arte floral, ela é uma arte floral estruturada. Ela parece muito com aqueles arranjos japoneses, tipo ikebanas, porque eles são estruturados, eles são mais lineares, com poucas flores, mas eles têm todo um movimento que o nosso olho passa por ele, né? E traz essa questão do positivo e do negativo, ou seja, a gente tem um descanso do olhar no negativo, então são poucas flores porque o nosso olhar passa entre uma flor e outra, e a gente consegue acompanhar esse desenho do minimalismo. E ele também é marcado quando a gente usa, por exemplo, vasos solitários com uma única flor, a gente faz um sequenciamento para que haja exatamente esse movimento do olhar passando pelo espaço vazio, né? Então são vários vasinhos e a gente consegue esse olhar, às vezes uma flor para um lado, uma flor do outro, e faz esse movimento. E aqui tem um cuidado muito grande, que é ao fazer o arranjo mais minimalista, então a diferença que a gente pode pontuar aqui é que são menos flores, a gente não tem aqueles arranjos volumosos, a gente tem sim arranjos de destaque, mas dessa forma, como eu disse, estruturados, e não se perder com arranjos colocando poucas flores e ele não passar essa imagem, essa comunicação de sofisticação, de elegância, e sim de não seria pobreza a palavra, mas de simplicidade, entendeu? Então, não é uma questão de ser simples, é uma questão de ser elegante, sofisticado, sabendo narrar aquele arranjo estruturado. Então, a arte floral é dessa maneira, no minimalismo, e a gente trabalha muito com flores que são que tem um pouquinho do exótico para chamar esse olhar no destaque, mas com umas tonalidades mais fechadas. Então a gente trabalha muito com flores brancas, né? O verde que está presente, mas o verde aqui ele é muito pouco. Você não tem grandes arranjos de folhagens. Inclusive a gente tem na série de vídeos anteriores no Mão no Vaso, eu fiz uma composição minimalista e ali você consegue entender o desenho, de como os nossos olhos caminham por lá, e eu usei tons de folhagem mais seca, então o eucalipto tem um tom já mais apagado, né, para manter essa neutralidade. Trabalhamos com galhos, que também tinham, que fecham, né, essa paleta de cores mais neutra, e com flores pontuais. Então a gente consegue contar essa história do minimalismo
nesse tipo de arte floral. Um outro ponto que a gente pode falar também no minimalismo é da mesa posta, né? Então é uma mesa posta que ela dá aquela sensação simples, porém elegante, porque aqui a gente pode ter tanto uma toalha de linho branco, como a gente pode deixar numa mesa de cimento queimado sem toalha, com louças brancas, que são imponentes, né? Que a gente consegue essa imponência na mesa posta, com taças e acompanhadas de velas. E aqui uma característica muito marcante do minimalismo são aquelas velas fininhas que usam em candelabros solitários, né? Que a gente consegue colocar ela de uma forma que ela fica sequencial também e passa essa elegância. Então, aqueles de candelabro único é bem a cara do minimalismo também. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar da mesa posta é que você pode ter um suplá usando, né, embaixo do prato, um suplá mais que traga esse tom mais contemporâneo, então você pode usar ele num tom mais metalizado, que ficaria muito chique, tanto com uma louça branca, e se você quiser ir um pouquinho além, você pode trazer uma louça preta, também de cerâmica preta, ficaria muito chique e elegante, e obviamente que tudo depende do contexto da onde você vai fazer a sua festa, né? Se ela é uma casa rústica, trazer tanto essas características do minimalismo, ela quebra um pouco, né? Ela não entra em harmonia com o ambiente, a não ser que você haja uma cenografia muito grande naquele ambiente para diminuir o rústico dele, né? Mas se você está num espaço onde você tem vigas metalizadas, por exemplo, ou que ele é todo envidraçado, isso contribui já muito para esse clima minimalista. E aí você pode extrapolar com as louças. E uma coisa que eu gosto muito, que são os guardanapos, você pode utilizar, mas você não precisa fazer nenhuma dobra, nada muito extravagante. Você pode simplesmente, por exemplo, dobrar o seu guardanapo e colocar ele em cima do prato, né? Fechando ele de um lado, aquele prato que ele fica assim, e aí você fecha esse guardanapo só ele aqui no meio. Fica muito chique, elegante e está dentro do minimalismo. Então era isso que eu queria trazer também. E para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da papelaria do estilo do minimalista, né? Como seriam os convites, como é que a gente pode ter um menu, por exemplo, né, dentro da nossa decoração, as tags de agradecimento, lembrancinhas, enfim, a papelaria em si, você pode sim trabalhar num branco, mas as linhas dessa comunicação, a gente falou de identidade visual não faz muito tempo, quem ainda não viu o vídeo, corre lá que está na nossa lista, e a identidade visual é muito do que a gente está falando aqui. Ela tem que ser uma linha clean, que dá aquela sensação de clareza, né, de objetividade. Então, sem ser nada muito rebuscado, sem ser nada com muito seriografado, realmente letras que passam essa clareza na sua comunicação. No convite, um convite bem objetivo, então, sem desenhos, sem geometrias, o máximo que você pode ter algumas linhas retas para ter um detalhe no seu convite, e você pode usar ele sim num contraste de branco e preto. E se você chegou até aqui, comenta para mim qual é o seu estilo de decoração. Quem sabe o próximo vídeo não vamos falar sobre o seu estilo. Também não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo com outras noivas que também sonham com minimalismo como o seu estilo de casamento.